Olá a todos, tudo bem com vocês? Estamos indo para o nosso 12º dia. E para você que está chegando agora, volte e assista lá desde o primeiro. O nosso 12º dia vai falar sobre a preciosa semente. O que será que o capítulo de hoje nos traz? Esse capítulo é um pouco mais longo, são 4 páginas. Semeie boas sementes e colha os melhores resultados. A palavra diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a vossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Trazer-nos outra vez, ó Senhor do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126, 1 ao 6. A lei da semeadura é uma das leis mais importantes que existe sobre a face da terra. É como a lei da gravidade, em que todas as pessoas estão sujeitas a ela. A palavra diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Esta lei é para quem crê e para quem não crê. Funciona na vida do justo e do ímpio, na casa do pobre e do rico. Todos estão sujeitos a ela. Deus está pronto para o livrar do cativeiro e quando fizer isso, colocará um sorriso em seus lábios. As pessoas perguntarão: por que você anda sorrindo? Você então responderá que Deus tem feito coisas grandes e maravilhosas, coisas inacreditáveis na sua vida. O versículo 5 do Salmo 126 fala sobre aqueles que um dia semearam com lágrimas. Precisamos aprender a semear no tempo todo, mas também no difícil, no tempo em que se tem muito e no tempo em que nada se tem para dar. Sabe o que eu lembrei? Dos investimentos. Quando a gente faz investimento, você não investe só quando tá bom. Você investe principalmente quando tá caindo, quando os fundos estão caindo, as ações estão caindo. É o melhor momento para investir. Fiz aqui uma correlação porque realmente é um investimento em você, não esquecer de Deus em qualquer momento. E a gente tem esse costume de lembrar de Deus só no tempo da dificuldade. Isso é do ser humano, mas temos que vigiar e orar o tempo todo, inclusive para nos lembrarmos da gratidão, como aprendemos no capítulo passado, para sermos gratos em tudo que temos, por tudo o que acontece, sendo bom e sendo ruim. Essa atitude se tornará uma semente preciosa, tão poderosa que terá o poder de nos libertar do cativeiro, de abrir uma nova e boa temporada de colheitas do céu para a sua vida. Já o versículo 6 do mesmo Salmo fala que quando se semeia a semente preciosa, também recebemos uma colheita preciosa. Mas entenda que o que é valioso para você, muitas vezes não tem valor algum para os outros. Às vezes é até algo insignificante, mas se é preciso para você, também se tornará uma preciosa semente para Deus. Nunca colhi algo de Deus sem ter dado uma preciosa semente. Muitas vezes Deus nos pede algo que até mesmo não estamos prontos para dar. Por ainda não temos fé e maturidade suficiente para um romper financeiro. Mas creia que o resultado de uma semente preciosa é de uma colheita igualmente preciosa e que não para de produzir. A Bíblia também conta a história de uma viúva. Deus a mandou cuidar do profeta Elias. Havia uma seca de 3 anos e todos viviam em um ambiente de total escassez.
Você sabe o que o profeta pediu para a viúva? Um pouco de água. A água era algo precioso naqueles dias. Era algo escasso, né? Então, a palavra diz: veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é do Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou, e lhe disse: trazei-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Reis 17, 8 ao 10. Depois de dar ao profeta água, algo tão precioso, né? Ele ainda pediu que lhe desse alguma coisa para comer. A palavra diz: e, indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Reis 17, 11 e 12. Preste atenção. Esta refeição era de extrema importância para a viúva e seu filho. Seria a última refeição que iriam fazer. Quando você tem algo na sua mão que não é suficiente para alcançar o que deseja, isso não é a sua colheita, e sim sua semente. Não a coma, mas semeie. Lembra-se da história contada na Bíblia a respeito do rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Com certeza não era o suficiente para alimentar todas aquelas pessoas. Então, ele semeou na vida de Jesus e aconteceu uma poderosa colheita. Tão farta que mais de 5.000 homens comeram, sobrando ainda 12 cestos. Vocês já repararam? Pensa aí em pessoas ao seu redor, pessoas que você conhece. Aquela pessoa que é generosa e aquela pessoa que é ali, mão fechada, que está sempre contando moeda. Você já reparou que essa pessoa generosa nunca falta nada para ela? E essa pessoa ainda consegue ajudar muitas pessoas? E aquela pessoa que está ali, ó, sempre contando moeda, sempre não agindo com generosidade, porque está sempre numa situação difícil, está sempre faltando coisa, ela está sempre contando história triste. Vamos refletir. Esse dinheiro que você tem em suas mãos e que não é suficiente para pagar as contas, é a sua semente e não a sua colheita. O que eu acabei de dizer. Se você usá-lo para pagar as contas, com certeza não será suficiente para quitá-las e continuará faltando do mesmo jeito. Mas, nas mãos de Deus, este dinheiro se transformará em uma poderosa colheita. A maneira de conseguir o suficiente é colocar a semente nas mãos do Senhor, e Ele a transformará em uma colheita suficiente para tudo o que você necessita. Amém? Diga amém aí se você acredita, se você crê. Veja o que acontece com uma semente preciosa. A palavra diz: e Elias lhe disse: não temas, vai fazer conforme a tua palavra, porém fazer dele primeiro para mim um bolo pequeno, e trazemos aqui, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falará pelo ministério de Elias. Reis 17, 13 ao 16. Oh, glória! Eu sinto muito isso na minha vida. Deus não deixa faltar nada.
Nada, tudo o que eu peço, tudo o que eu oro e tudo o que eu agradeço, que eu mais agradeço, para te falar a verdade, do que pedir. Mas estou sempre ali me sentindo amparada. Deus é maravilhoso. Preste atenção. Na primeira frase do profeta, não temas. Todas as vezes que você for dar uma semente que é muito preciosa ou que significa muito, virá na sua vida um grande temor. O medo quer que você pense que Deus não poderá fazer o que ele prometeu. Se o medo lhe vencer, você nunca experimentará o que Deus pode fazer com uma semente preciosa. Ouça um segredo. A semente preciosa traz a bênção de Deus sobre a sua casa. Por isso, quando você estiver passando por um problema familiar, essa é a hora de semear uma semente preciosa. Pegou? Pegou essa? Vou ler de novo. Ouça um grande segredo. A semente preciosa traz a bênção de Deus sobre a sua casa. Por isso, quando você estiver passando por um problema familiar, essa é a hora de semear uma semente preciosa. Não esqueça de semear. Não se esqueça nunca de semear. Isso que eu estou lhe falando não é para tirar algo de você, e sim para lhe dar algo precioso. Tudo o que Deus criou foi com um princípio. Ele criou e colocou dentro da sua criação o poder de se multiplicar centenas de vezes, e isso chamamos de semente. Em cada planta existe uma semente. Em cada animal também existe. Dentro do homem existe uma semente. Tudo o que foi criado com o poder de se multiplicar. Quando retemos a semente, ela morre e não multiplica. Mas se for plantada, multiplicará centenas de vezes. A semente é a forma que Deus deu ao homem de experimentar o poder da multiplicação. É lindo, né? A palavra diz: e Salomão ofereceu ali os sacrifícios perante ao Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Crônicas 1, 6 e 7. Esta foi uma semente preciosa. E o que aconteceu depois disso? Deus apareceu para Salomão. A palavra diz: e foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Reis 3, 4, 5. Depois do holocausto em Gibeon, Deus apareceu para Salomão e lhe perguntou: o que quer que eu te faça? Creio que Salomão tinha descoberto a forma de fazer Deus aparecer. Isto tem a ver com semear uma semente sacrificial e não uma semente comum. Isso vai quebrar o espírito de pobreza na sua vida e libertar e romper o financeiro. Pode mudar o seu destino. Hoje você pode experimentar o romper de Deus em sua vida. Amém? A lei da semeadura serve para trazer dinheiro, amor, amizade, tudo de bom que você deseja, mas também traz à tona tudo de ruim que você já fez. Quem você é hoje, é a colheita de tudo que você semeou até aqui. Mas tudo que você será amanhã também será a colheita de tudo que você semear hoje. Está em suas mãos o poder de criar um futuro diferente. Semeie em todas as áreas as melhores sementes e colha os melhores resultados. Ai, que lindo. Há um tempo atrás, eu tive o desejo de fazer direito. Pedi conselhos para o meu amigo advogado. Sabe o que ele me disse? Olha que sabedoria. Minha amiga, o tempo vai passar do mesmo jeito. Se você começar hoje, daqui 5 anos, você será uma advogada. Se você não começar, o tempo passará. De qualquer forma. Então fica como um aprendizado para nós. Deixo aqui essa reflexão. O que você quiser se tornar, você precisa plantar hoje.
é sobre isso. E a palavra diz, assim o livro diz, de Michel Abbott, o que quer que seja, sementes precisam ser plantadas, coisas boas precisam frutificar na sua vida. Assim eu desejo e assim eu tenho certeza que você que está nos assistindo também deseja. Para termos bons amigos, precisamos cultivá-los. Para termos uma família unida, precisamos semear todos os dias. Precisamos orar, pedir a Deus. Conflitos diários acontecem com todo mundo. Mas graças a Deus, se você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e você ora, e você conversa com Ele, tem essa relação de intimidade e amizade, Ele não vai deixar de te ouvir. Ele vai te ouvir, Ele vai te acalmar. E pode ter certeza que Deus tem o melhor para você. O versículo do dia é: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7, amém. Vamos orar? Feche os seus olhos. Oremos. Querido e santo Deus, Pai de todos, estamos felizes por chegarmos até aqui. Estamos felizes porque estamos buscando, sim, aprendizado e melhoria para a nossa vida. Gostaríamos de receber e sentir a Tua presença, Pai, porque queremos semear o melhor, Pai. Queremos semear na nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho. Queremos semear, Pai, para levar a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo. Somos muito gratos já por tudo que temos. E temos sim, Pai, sabemos que temos um propósito e o Senhor tem o melhor para nós. E nós te agradecemos, Pai, por hoje estarmos vivos aqui, te ouvindo. Gratidão, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. É muita gratidão, é muita gratidão, é muita gratidão. Eu sou muito grata. E seja grato, porque essa energia positiva também tem que ser verdadeiro, Mas pode ter certeza, vai plantando, que você vai colher. E para amanhã, nosso 13º dia vai falar de como vencer uma guerra. Então, se você gostou, curte, comenta e compartilha para ajudar aqui o YouTube a entregar para mais pessoas. E amanhã estaremos aqui de volta. Deus te abençoe e tchau, tchau.